Graça e paz, amados. Eu sou a Gleice Lobato. Este é o canal Semeando um Novo Tempo. E hoje nós estamos aqui para falar mais um pouquinho da palavra do Senhor com vocês. Hoje, gente, nós vamos estar falando sobre o Novo Testamento, o livro de Marcos, no capítulo 1, do capítulo 1 em diante. Então, hoje nós vamos falar sobre João Batista. Quem tiver com a Bíblia na mão e quiser nos acompanhar, gente, vamos lá na nossa leitura do dia. Então, aqui a minha versão da minha Bíblia é NVI. Quem quiser nos acompanhar, gente, vamos lá. Aqui diz assim: Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: Enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Aí, seguindo aqui, o versículo 4 diz assim: Assim surgiu João batizando no deserto e preparando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados. Eram batizados por ele no Rio Jordão. Aí, gente, nós vamos pular um pouquinho e nós vamos dar continuidade aqui no versículo 7. E diz assim no versículo 7: E esta era a sua mensagem: Depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Então, gente, aqui fala sobre o ministério de João Batista, fala sobre como João Batista ele, né, fazia esse ministério dele acontecer. Então, ele iniciou o ministério dele e ele fez o ministério dele no deserto. O ministério de João Batista era no deserto. Ele vivia no deserto e ele pregava a palavra do Senhor também no deserto. Então, aqui como diz aqui, fala que ele foi citado lá no livro de Isaías. Isaías profetizou a respeito de João Batista antes mesmo de ele ser gerado, antes mesmo de ele vir no mundo. Então, lá no livro de Isaías, Isaías profetizou sobre João Batista e ele falou assim: Enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho, voz do que clamam do deserto. Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Então aqui Isaías profetizou lá no livro de Isaías a respeito de João Batista. Então essa foi uma visão, foi uma revelação que Deus deu para Isaías antes mesmo de João Batista vir ao mundo, né? Já estava planejado, já estava preparado. Então, o plano de Deus já estava tudo pronto. Então, ele foi aqui citado lá no livro de Isaías. Então, começou o ministério de João Batista assim, no deserto. Então, ele pregava no deserto o arrependimento, para que as pessoas se arrependessem, pudessem se arrepender, confessar os seus pecados, porque, gente, todos nós pecamos, não tem essa pessoa que fala assim, eu não peco, porque todos nós pecamos, todos cometemos pecados, né? Somos humanos, somos seres humanos, somos imperfeitos e temos nossos pecados, todos somos pecadores. Então, aqui, João Batista, ele vinha pregar o arrependimento, para que as pessoas pudessem se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados, e aí então elas pudessem ser batizadas. Sim, então elas seriam batizadas através das águas, né? Mas primeiro era todo um processo, como até hoje é, todo um processo. Então, primeiro ela se arrependia, ela confessava os pecados e aí então ela recebia o batismo. E essa, gente, era a forma com que João Batista começou a preparar o caminho de Jesus Cristo, né? Por quê? Porque assim ele ia, né, preparando ali as pessoas para receber a palavra de Jesus Cristo. Então, a palavra de Jesus Cristo, que é alimento para a alma, é alimento para a gente espiritual. Então, para que as pessoas pudessem receber a palavra de Jesus, entender a palavra,
e caminhar ali com Jesus Cristo. Então, antes elas precisavam se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados e abandonar os seus pecados, não pecar mais, não cometê-los mais, abandonar. E aí, então, elas passavam pelo processo do batismo das águas, e então, depois desse processo, elas estariam prontas para receber a palavra de Jesus Cristo. Então, foi aí no finalzinho, um pouco assim para chegar no finalzinho do ministério de João Batista, que Jesus, né, veio no deserto, então, encontrar com João Batista para assim então ser também batizado por João Batista, porque depois que Jesus foi batizado por João Batista, depois que ele levantou das águas, que ele foi batizado por João e ele levantou das águas, então os céus se abriu e ele ouviu uma voz forte que falava do céu: Este é o meu filho amado, a quem eu tenho alegria. E aí então desceu uma pomba branca, né, o Espírito Santo em forma de pomba, e pousou sobre os ombros de Jesus Cristo. E aí então, nesse momento, Jesus, ele foi arrebatado, né, pelo Espírito para o deserto, e ali no deserto ele foi então tentado 40 dias e 40 noites. E então, depois que terminou essa provação de Jesus no deserto, então ele voltou, terminou a provação dele, então os anjos vieram e o serviram. E ali então começou o ministério de Jesus Cristo. E aqui, o João Batista mesmo, ele vem falar aqui que o ministério de Jesus Cristo, que começou depois dele, que ele batizou Jesus e depois convia que ele diminuísse para que Jesus Cristo crescesse. Então, depois do batismo de Jesus, que João Batista foi ali e batizou Jesus, então dali para frente o ministério de João Batista ele começou a diminuir e o ministério de Jesus Cristo ele começou a crescer, ele começou a aumentar, ele começou, né, se expandir, porque este era o plano de Deus, né? Este era o plano do Senhor. Então foi assim que começou, gente. E o ministério de João Batista ele foi muito importante, porque foi através desse ministério, do ministério dele, né, que ele começou a pregar o arrependimento nas pessoas, perdão, na verdade, vamos dizer assim, ele começou a pregar para que as pessoas pudessem se arrepender dos pecados que elas vinham cometendo e abandonar os seus pecados, e assim sendo batizadas, né, ali na água, como João Batista mesmo disse, que eu batizo com a água, né, mas vem um que é maior do que eu e ele os batizará com o Espírito Santo. Então, João Batista, ele estava preparando, na verdade, o ministério de João Batista, preparar mesmo, né, o caminho para o Senhor, Jesus Cristo. Então, através do que? De arrependimento, confissão dos pecados, abandono dos pecados, batismo nas águas, para então, aí depois as pessoas estariam preparadas para receber a palavra do Senhor, o alimento espiritual que vem de Jesus Cristo, né? E também vem através do Espírito Santo. Então, gente, essa é a palavra do dia, né? Sobre João Batista. Gente, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado e eu peço, gente, que vocês curtam o nosso canal, que vocês se inscrevam e que vocês acionem o botão do sininho para que toda vez que nós colocarmos um vídeo, vocês assim possam nos acompanhar, né, através das nossas postagens, gente. Então, por hoje é isso. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima. Tchau, tchau.